Livro dos Gênesis. Quem conhece a história de José aí? Levanta a mão. José, amém. Gênesis capítulo 37. Não é Genésης, é Gênesis. Livro do começo. Capítulo 37, versículo 1. Eu vou usar alguns princípios, presta atenção nisso, porque tem gente que fala assim, eu não entendo nada que o pastor Júnior prega. Primeiro eu oro para Deus não me deixar atrapalhar a revelação. Você vai me ajudar orando hoje. Tá bom? Para Deus não deixar o pastor Júnior atrapalhar a revelação. Em segundo, eu tento ministrar aquilo que Deus dá. Então presta atenção nos detalhes, tá bom? Fala para quem está do seu lado aí, não se distraia. Amém. Gênesis 37. Eu vou fazer o seguinte. Pegar alguns princípios da vida de José aqui e vou aplicar na sua vida pessoal, tá bom? Vou pegar os princípios bíblicos e ministrar a sua vida dentro daquilo que o Espírito Santo está trazendo para a nossa realidade. 37:1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Legal, ó. José brincava com a meninada, uns camaradas, e tudo que era mal ele chegava e contava para o pai. Vocês conhecem alguém assim? Tudo que dá errado vai e conta para o pai, né? E isso não era legal não. José fazia isso. Dá uma olhada aí, agora versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Por que é que Jacó amava José? Porque era filho da velhice, não é porque ele contava tudo para ele. Tá? Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, José? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste, Zé? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso em silêncio ou consigo mesmo. Amém. Feche seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, é com muito temor e tremor, ó Deus, que eu quero ministrar a Tua palavra, que na verdade o pastor Júnior fique escondido, diminuído, ó Pai, e que o Senhor fique à vontade em mim e através de mim, para tocar na Tua igreja. A igreja é Sua, a obra é Sua, Senhor, e nada do que o Senhor quer é feito. Então que a Tua palavra seja poderosa, de fato eficaz, e nos alimente nessa noite uma vez mais. Em nome de Jesus nós oramos. Declaramos que somos terra boa,
que não vamos sair daqui só emocionalmente engravidados, porque depois cresce os espinhos, as paixões da carne, sufoca a semente, acaba com a obra e nos faz desanimar com o reino. Queremos sair daqui de fato preenchidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor, com muita vontade de mudar, de viver no centro da tua revelação de verdade, Pai. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos atenção para entender e perceber aquilo que o Senhor está mostrando e sinalizando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito legal a história de José. Primeiro porque era um menino, 17 anos, né? E ele começa a trajetória dele, trabalhando com os irmãos, ora aqui com o pai, ora ali com os irmãos. E é interessante porque a Bíblia diz que o relacionamento de Jacó com José despertou um ciúmes nos irmãos. É interessante isso. E eu tenho entendido que nós podemos ser alguns modelos de igreja. Nós podemos, à nossa maneira, escolher o caminho que a gente vai seguir. Nós somos pessoas que pensam. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém, queridos? Diga comigo, eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que eu faço. Nós somos adultos. É verdade que às vezes nós erramos aqui e ali, mas não dá mais para a gente se eximir do processo e dizer, não tenho culpa. Dizer, eu não estou envolvido nisso. Deus tem chamado você para colocar a mão no arado. E à medida que Deus te chama, te convida para viver um mergulho com Ele, um mergulho na graça de Deus, um mergulho no reino de Deus, cada um de nós, a nossa maneira, por temperamento, por escolhas, por preferências, isso não é pecado, desde que esteja alinhado com o coração de Deus, amém? A verdade é que a gente escolhe a maneira de viver aquilo que Deus está dando. Alguns preferem ser só religiosos. E eu acho que você já decidiu no seu coração em não ser fariseu. Eu acredito que você já pode ter algum tempo só, pouquinho de dias caminhando com Deus, mas você já sabe, você já tem a percepção, talvez não inteira, mas já tem, que Deus não chamou você para ficar sentado aí esquentando cadeira. Que quando Deus te separou e gerou você no ventre da sua mãe, Deus conta com você para uma obra poderosa e para uma obra específica. Amém, queridos? Você sabe, ou você tem uma percepção, de que Deus não quer em você um bom fariseu, um bom religioso. Então, pelo amor de Deus e em nome de Jesus, saia dessa igreja religiosa, ou melhor, não aceite você ser um bom religioso, porque vai terminar em nada. Quem é um bom religioso? O bom religioso é aquele que vai aos cultos, entrega a oferta, canta bonito, tem zelo pela presença de Deus, mas não sente nada. A palavra não toca e o dia passa. Deus está chamando para o ministério, Deus incomoda, Deus dá sinais, Ele sabe que é Deus falando, mas o religioso levanta a cabeça e fala, não é comigo, minha vida está em ordem. Está tudo bem para mim, nada precisa mudar. Esse é um bom religioso. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou você para ser mais que um bom fariseu e para ser mais que um escriba. Deus chamou você para ser um influenciador da cidade de Petrópolis. Amém, queridos? Antes da cidade, Deus chamou você para uma grande obra dentro da sua casa. A religiosidade não toca parente, não toca os da casa, mas um homem, uma mulher que queima no fogo do Espírito Santo, é como aquela sarça que Deus usou para chamar Moisés. Quando você queima, quando o teu coração está no altar de Deus, você vai além de uma vida regrada na igreja, você tem intimidade com o Espírito Santo, aí Deus começa a usar você como aquela sarça, para chamar gente para ministério específico, para acordar quem está dormindo. Deus conta contigo, para ser mais que um religioso. Amém, queridos? Uma outra igreja, e aqui eu entro na história de José, você pode escolher várias, eu espero que você não escolha essa também agora. É a igreja dos irmãos. Irmãos
com relacionamentos distorcidos e doentios. A igreja dos irmãos enciumados. Fala comigo assim, quem não tem sonho, tem ciúmes. Fala comigo assim, quem não sonha, os sonhos de Deus persegue os sonhadores. Você percebe aqui uma família, engraçado, uma família de crente. Uma família de homens e mulheres que estavam indo à igreja metodista central de Petrópolis. E de repente o relacionamento ali começa a aparecer, que tem algo distorcido. É interessante porque em tempos de crise, Deus faz com que a nossa realidade venha à tona. Quando nós somos esticados ao máximo, quando às vezes as situações da vida, no trabalho, na faculdade, nos coloca contra a parede, a gente mostra se a gente é crente mesmo, ou se a gente vai xingar um palavrão, não é verdade? Sob pressão, extrai de você a realidade, a pressão extrai de você o Filho de Deus, ou uma pessoa que ainda precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Havia aqui uma igreja, uma família de relacionamentos distorcidos, porque olha só, que mal tem o pai amar José? Que mal tem no relacionamento de Jacó com José? A grande questão é que os irmãos olhavam aquilo e ficaram enciumados, e por conta dos ciúmes, eles perseguiram José. E José era um menino de 17 anos, começa a ter sonhos e começa a contar do sonho dele. E isso gera uma crise ali dentro daquela casa. Mentira, ciúmes, prenderam José numa cova, numa cisterna, venderam José para Potifar, para o Egito, mentiram para Jacó, o pai, dizendo, um animal matou o filho, teu filho, e movido por ciúmes. Eu quero trazer para a realidade da igreja, esse discernimento aqui, de que tipo de sentimento motiva a nossa ação. Preste atenção nisso. Que tipo de igreja eu quero ser? Ou que tipo de sentimento tem motivado a minha ação? Eu não gosto quando eu ouço às vezes alguém provocando o outro para ser campeão, vencedor da fé. Tem que chegar primeiro, um chega à direita, o outro chega à esquerda, um chega primeiro, porque isso pressupõe que alguém vem depois. Isso pressupõe que existe um melhor e um pior. Isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, na nossa família de fé, diga comigo, igreja, e pior ainda, quando dentro de casa tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e nós temos um relacionamento distorcido, motivados por ciúmes, motivado por avareza, foco no dinheiro, motivado por ganhar, motivado por estar por cima, motivado por vencer o tempo inteiro, motivado por ganhar o prêmio maior, aquilo que é melhor. Isso serve em algumas instâncias da vida, mas não é o que move o reino de Deus. O Deus que pesa o coração, o Deus que sonda você, manda eu te dizer nessa noite, que você não pode deixar ciúmes entrar no teu coração, e nem conduzir os seus atos, nem a avareza, nem a cobiça. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, tentando viver a família de Deus, experimentar a fé, mas o que move a nossa alma são sentimentos distorcidos. Diga comigo, ciúmes não vem de Deus. Diga comigo, ganhar a qualquer preço não é de Deus. Você sabe que tem hora que é melhor não ter razão? Tem hora que é melhor orar, só para que o seu irmão não fique em segundo. Quantas vezes o melhor argumento vence a verdade? Vence entre aspas. A verdade está garantida, mas quem argumenta melhor leva o prêmio. Pastor, me explica isso, o que você está querendo dizer? Se nós queremos uma família estável, um relacionamento com o Espírito Santo saudável, ciúmes não pode entrar mais no teu coração, nem inveja,
pode mover as suas ações, nem sentimentos de baixa autoestima, ou coisas do tipo que te levam a disputar com o teu irmão. Sentimentos demoníacos, que quando nós acordamos, conduziram as nossas ações, e tem pessoas feridas ao nosso lado. Que o pai ame o filho, e que o filho seja um sonhador, e que o filho seja profeta de verdade da casa de Deus, e que os relacionamentos da igreja sejam relacionamentos motivados pelo evangelho da boa notícia, no evangelho em que tem assento para todos à mesa, não tem um mais santo que o outro, todos nós estamos em processo de santidade. Que tipo de sentimento move você? Ser uma pessoa melhor que a outra? Ser um filho preferido? Que tipo de sentimento move a tua oração? Ganhar a qualquer preço? Foi isso que destruiu os vínculos de paternidade entre os irmãos de José. Você não pode escolher ser essa igreja. E Deus pesa o teu coração. Deus sonda os teus sentimentos e te convida a um nível de mudança essa noite. Quantas pessoas estão feridas dentro da igreja por coisas que passaram, ficaram para trás, mas isso ainda governa a vida dele. É como um faraó que conduz as ações. É como uma cadeia na alma que te faz dar um passo na direção do teu irmão para aprisioná-lo, para jogá-lo para fora. Deus está pondo uma grande mesa, onde homens e mulheres se assentam juntos. E a igreja terceira que você precisa ser, diga comigo, é a igreja dos relacionamentos sarados e saudáveis, aonde um é o pai e o outro é o filho. Diga comigo, um é o pai e o outro é o filho. Feche os seus olhos, queridos. Que igreja você quer ser? Feche os seus olhos. Quando Jacó falou, você percebe o sentimento em Jacó, no pai, de ajuntar os filhos. Às vezes a nossa relação de irmãos está adoecida, porque ninguém quer ser pai. Muitas vezes a nossa relação na igreja está adoecida, porque você que já tem entendimento da palavra, discernimento daquilo que Deus está dando, não dá um passo na direção do seu irmão, ou deixa esses sentimentos demoníacos tomar posse da tua vida. Quem sabe você ficou escravo das paixões do processo. Você começou a querer pensar grande, a sonhar tão alto, que seu irmão não importa mais para você. Quem sabe você está sofrendo hoje porque tem alguém do teu lado que te ameaça. E ao invés de você dizer da palavra, você tem lutado contra irmãos. Deus chamou você para ser sal da terra e luz do mundo. Deus não chamou você para apagar a luz de ninguém, jogando ninguém no buraco, ninguém na cisterna. Fique de olhos fechados, querido. Tem muita gente que fala para mim assim: pastor, eu sou profeta, eu denuncio o erro. Falo, não use de uma suposta voz profética para afastar o teu irmão. Não se diga homem de Deus, se você por conta própria está separando o joio do trigo. Você não tem respaldo bíblico para separar joio e trigo. Você tem respaldo bíblico para amar. Você tem respaldo bíblico para não deixar os ciúmes tomar conta do teu coração, e nem a miséria, nem a avareza, nem a inveja, nem a contenda, nem o medo. Esses sentimentos roubam a alegria de Deus de você. Esses sentimentos te empurram na direção do teu irmão, para empurrá-lo para o buraco. Deus quer que você acorde essa noite, para viver o verdadeiro reino, para viver o verdadeiro evangelho. Amém. Abra os seus olhos, querido. Quem separa o joio e o trigo na Bíblia? Quem separa o joio e o trigo, queridos? É Deus, não é?
Se a gente tentar separar joio de trigo, o que pode acontecer? A gente vai arrancar trigo junto. Deixa com Deus o que é de Deus. Deixa Deus ser Deus. O que cabe à igreja então, pastor Júnior? Vamos aceitar tudo, pastor Júnior, sem critérios, é isso? Não, cabe à igreja amar o pecador. Só que enquanto nós lutamos entre irmãos, como os irmãos de José contra José, nós perseguimos os sonhadores. E muitas vezes movido pela falta de fruto, por ciúmes, por inveja. Deus te convida para sonhar. Deus te convida a amar o pecador e a fazer a diferença na vida dele. A sair do nível de entretenimento do teu irmão. Deixa teu irmão, deixa Deus ser Deus na vida dele. A terceira igreja é a igreja de pais e mães espirituais, que se colocam como cuidadores dos perdidos. A Bíblia diz sobre Jesus, ele disse: os sãos não precisam de médico, o enfermo precisa de médico, o pecador precisa da igreja. Tem filhos perdidos precisando de você, numa atitude de paternidade, e não mais de irmão enciumado, de irmão amedrontado, de irmão acuado. Deus chamou você para ser luz, e você não pode apagar a luz de ninguém, por medo ou por qualquer outro sentimento, que não seja o sentimento do reino de Deus. Então deixa Deus fazer com que você saia da tua caverna espiritual, e use você como profeta de verdade, não para separar o que é joio daquilo que é trigo, mas um profeta que ama, que denuncia o erro para conserto e para restauração, e não para que os filhos se percam. Não dá para uma caminhada mais onde um quer ser mais santo que o outro. A caminhada da igreja é a caminhada do amor com propósitos. Uma igreja com propósitos. Uma igreja que ama, pais e mães que acolhem o perdido, ministram o perdido, geram filhos espirituais, cuidam desses moços e moças que Deus vai trazer, que Deus está trazendo. Você está entendendo isso? Amém, queridos? Depois que os irmãos de José fazem isso, você é a igreja que sonha e que dá fruto, amém? Você é a igreja do sentimento paterno, das alianças de família, aonde Deus te dá filhos espirituais, amém, queridos? Jacó tinha esse sentimento da família unida. Os erros eram colocados sobre a mesa para restauração, e ele amava os filhos não se perdem. Não jogue ninguém fora. Quando os irmãos de José, depois de viver uma crise, parece que é muito moderna essa palavra, porque o Brasil está em crise. Os irmãos de José, num dado tempo, num dado momento, têm que ir ao Egito, porque sabiam que Faraó tinha mantimento guardado. Por que Faraó tinha? Porque Deus honra José no Egito. O José que vai escravo de Potifar, Potifar honra José. Na verdade, Deus honra José. A mulher de Potifar arma um laço para ele, Potifar manda ele para o cárcere, mas lá no cárcere ele é honrado de novo. E depois Faraó tem um sonho, mas não tinha discernimento daquilo que Deus estava falando. Sonhar por sonhar pode fazer de você um bom maluco. Você tem que ser um sonhador que tenha a vida respaldada no amor e na graça de Deus, que tenha discernimento daquilo que Deus está mostrando para o seu tempo. E Faraó então chama José, e Deus honra José no Egito, e os irmãos vão até José agora para pegar mantimento, porque agora os irmãos estavam em crise. Como que José responde? Como que José responde aos seus irmãos? O mesmo sentimento que estava em Jacó de paternidade. Olha para cá, queridos, olha para cá. De ver a família unida e restaurada, estava em José. José tinha entendido do vínculo de paternidade, do verdadeiro evangelho. E ele não responde aos irmãos mal com mal. Ele não responde aos irmãos na mesma moeda. Você imagina se José guardasse no coração raiva, mágoa, ira? Quando ele reconhece os irmãos, a Bíblia diz que por 2 ou 3 vezes, ele se ausenta da presença dos irmãos para chorar. Porque ele estava quebrantado de ver os irmãos ali de novo. E sabe o que ele faz? Junta os irmãos de novo, junta a família. No final, José manda trazer o pai também. Vamos cuidar da família, vamos cuidar da casa.
O evangelho de verdade não deixa que sentimentos ruins governem o teu coração. Sentimentos que Deus não abona. Sentimentos de partida, de partidarismo. Deus não abençoa isso. Deus abençoa uma igreja que vive esse sentimento de paternidade, uma igreja que multiplica em filhos e filhas para Deus. Deus abençoa uma igreja unida, uma família respaldada pela comunhão, porque é aí que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amém, queridos? Deus está falando com você, amém? José podia ter descartado os irmãos dele, ele estava ferido. Quando fazem mal com você, qual é a tua reação? Quando alguém te fere, ai, né? Quando alguém te fere, você já começa a maquinar na tua cabeça o troco. O evangelho de Jesus manda você dar a outra face. Isso é escandaloso para a nossa geração. Mas só assim, as pessoas lá de fora vão poder olhar para a tua vida e ver um Jesus revelado. A igreja às vezes não se mistura com o ímpio na cocaína, não. Às vezes é no sentimento de dar na mesma moeda. A igreja às vezes não se mistura com o ímpio se prostituindo em bailes. A igreja está em casa dormindo. Mas na verdade, na hora de dar a resposta para uma atitude impensada do diferente, você se mistura com o ímpio, porque você não vigia na tua reação. Deus te dotou de sabedoria. Diga comigo, eu sou sábio. Fala para quem está do seu lado, você tem a mente de Cristo. Você é responsável. Fala aí, você é responsável pela tua reação. Agora fala, olha no olho dele e dela, fala, Deus nunca respalda você para descartar pessoas. Não existe esse negócio na Bíblia de que pessoas são descartáveis. Isso é moderno. A Bíblia é para hoje. Mas Deus não respalda esse lance de vamos romper. Você para um lado e eu para o outro. Ah, pastor, mas tem a história de Abrão e Ló. Ei, peraí. Contextualiza a terra lá. Contextualiza o texto. O que estava acontecendo na terra entre os pastores. Deus respalda você para ser pai e mãe de um ímpio. Deus respalda você para na hora da crise dar respostas cristãs. Porque você é responsável pela tua reação. Tem gente que fala assim, também você me bateu, tomou. Dei mesmo, eu sou brabo. Isso não é Bíblia. E ainda coloca a culpa no outro. A culpa é tua, me assustou, eu te soquei. Não. Ninguém move você na direção que você não queira. As suas reações têm que ser pautadas pela palavra. Resposta de crente é o outro lado do rosto. Pastor Júnior só faz isso? Nem sempre. Porque eu estou aprendendo a ser crente igual você. Pastor não é anjo. Mas se a gente quer não se misturar, melhor dizendo, se a gente quer se misturar para fazer a diferença, as reações de um crente na hora da crise tem que ser diferente. Não descarte pessoas. Ame pessoas. Ainda que o processo seja tentador, para você querer ser o bambambam do processo. Deus não está tão preocupado com o processo. Ele ama muito mais pessoas. Ame pessoas. Não descarte pessoas. Pessoas são um tesouro do reino de Deus, não coisas. Não se venda ao processo. Se o processo está deixando alguém para trás na tua vida, Deus não respalda isso. Dê a outra face. Reaja como um filho de Deus. Não enciumado, mas um filho que sonha. E que arrasta outros com sonho. E que leva outros a viver uma maturidade com Deus, de plenitude, de perfeição na caminhada. Deus está te chamando para viver um tempo assim. Pastor Júnior, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Entre um e outro, alguém tem que ser mais adulto. Na relação entre você e o outro, alguém tem que ser mais responsável. Deus conta com você. Na relação entre você e o teu próximo, às vezes diferente, às vezes quebrado, às vezes alguém estranho. Deus dá gente estranha para a gente cuidar. Eu sou estranho. Olha meu cabelo. Isso não é coisa de pastor não, gente. Mas graças a Deus lá atrás alguém olhou para as minhas estranhezas e eu sou chato.
Agiu que o diga. Mas acreditaram em mim. Lá atrás alguém me adotou para cuidar de mim. Às vezes eu chego num lugar, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Porque às vezes eu estou num polo normal, às vezes uma calça jeans, um sapato comum e o cabelo arrepiado, eu só tenho isso. E muito amor no coração para dizer, Jesus te ama. É o que eu tenho. E aí quando me vem aquela coisa de travar e voltar atrás, Deus fala, não descarte pessoas. Fala do meu amor. Eu te escolhi estranho. Deus vai dar gente estranha para você cuidar. Não descarte. Porque nessa relação com um estranho, você é o adulto. Você não é a menininha ou menininho que pode dar piti, bater porta, chutar o pau da barraca. Você passou dessa fase. Hoje eu cheguei em casa, o Arthur, a gente está tirando, está gravando o culto, tá, né? Eu vou falar da vida, é a vida. Cheguei em casa, a gente está tirando a fralda do Arthur. Então vocês imaginam, né? Ele saiu raspando a casa toda. E ele não deu sinal. Geralmente, papai, banheiro. Aí a gente corre porque já está indo. Mas hoje ele não avisou. Você imagina se eu sento em cima, saio rolando. Arthur, Arthur. Aquela hora você sente aquele impacto. Você fala, vou enforcar. Vai ter discipulado aqui em casa amanhã. Né? Vou pegar o pescocinho. Aí você fala, opa, peraí, eu sou o adulto na relação. Sabe por que você está em crise? Você esqueceu que você é o adulto na relação. Você está se dando o luxo de fazer biquinho, quando na verdade Deus te deu filhos para você cuidar. Trocar a fralda, ter paciência quando ele fizer coisa errada em casa, fora do lugar. Deus te dá pessoas esquisitas para você amar, não como um menininho apaixonado ama. A paixão é arrebatadora, mas arrebentadora também às vezes. Deus te deu filhos na fé para cuidar como um adulto, como pais maduros, como mães maduras, mulheres ousadas que amam, que oram, que ministram, apesar das esquisitices. Diga comigo, eu sou o adulto da relação. É isso aí mesmo. Alguém tem que ser o adulto e é você. Deus conta com você para essa grande obra. Eu li esses dias, eu achei muito legal. Presta atenção nessa frase que eu vou ler. É do Carlito Paz. Nem toda resistência de uma pessoa é motivada pelo sentimento de fazer oposição. E nem toda oposição é fogo inimigo. Precisamos considerar a ignorância e os sentimentos confusos de uma pessoa que o Senhor nos deu para cuidar. Às vezes a gente já não aguenta mais uma pessoa, a gente fala, é o diabo, ou é o inimigo. Não é nada, é uma pessoa ignorante e difícil. E esquisita, igual eu. Mas Deus te deu como filho. Não chame de inimigo aquilo que Deus disse, é um instrumento para mim precioso. Se não fosse Ananias na vida de Saulo, Ananias teve medo, mas foi. Saulo era perseguidor da igreja. Então para de descartar pessoas em nome de ser profeta, em nome de ser mais santo. Para de descartar pessoas porque ela é esquisita e problemática, chamando de inimigo. Ela é filha de Deus, ele é filho de Deus, é parte da igreja, é parte da vida, é parte do reino de Deus. E Deus conta com você para ser pai e mãe de gente esquisita. Eu sou fruto desse processo. Não perde ninguém. Ame pessoas. É isso que cabe à igreja. Os irmãos de José perseguiram José. Venderam José, mas na hora de dar o troco, a reação de José foi cristã, foi de pai, foi de juntar a família, foi de amar os irmãos. Ame! Para além de um sentimento egoísta, egocêntrico, ciumento, avarento, ame, ame. Deus não te chamou para separar joio de trigo, isso é com Ele. Deus te chamou para fazer filhos, gerar filhos na fé, para abençoar pessoas, e é contigo que Deus cuida. Você está entendendo, queridos? Amém? Por fim, fala glória a Deus. Vou terminar, irmãos. Olha, quem tem medo da crise é Faraó. Quem se move por revelação sabe bem onde põe o pé. E na hora da crise Deus tira da cadeia para colocar no lugar de destaque. O Brasil está vivendo em crise. O pastor Evander hoje de manhã pregou muito e disse uma frase assim: a crise
é uma grande oportunidade para o testemunho da igreja. A crise é uma grande oportunidade para o testemunho da igreja. Sabe quando você acende um lampião, você tampa ele com a toalha, esconde a luz, não é assim? Não. É na escuridão que Deus acende o lampião e coloca alto para iluminar, para sinalizar o caminho. Quando Deus te chamou para ser luz, Deus não quer que você se esconda. Deus quer te colocar num lugar de referência, não como um astro de cinema que brilha, que sai em filmes de Hollywood. Não, como um filho de Deus que tem discernimento do certo e do errado, que sabe apontar para o caminho em dias de crise. Quem tem sonho, diga comigo, tem que ter sonho. Diga comigo, eu sou a igreja dos sonhos. Ih, irmãos, falei, eu sou a igreja dos sonhos. Não como quem sonha maluco, mas como quem tem discernimento. E na hora da crise, quem treme é Faraó. E Deus levanta José para apontar um caminho administrativo, mas revelado. Tremendo isso. Revelado. Para sinalizar um caminho para o povo. E aí José fala, ajunte administradores, faz assim, guarda, porque vai ter fartura, mas depois vai vir seca, vai vir fome. E se você tiver discernimento, Faraó, é isso que Deus está dizendo. Em dias de crise, é que Deus abre a porta para a igreja fazer toda a diferença. Porque você não é Faraó. Olha para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de Faraó, vê. Tem cara de José, irmãos. Nós somos filhos da revelação de Deus. Se o Brasil está em crise ou não, cabe a nós revelar discernimento da vida, do tempo, dos sinais, daquilo que Deus está trazendo. É hora da igreja fazer a diferença. É hora da igreja se desocupar dos problemas internos e mergulhar para ganhar pessoas lá fora. É tempo da igreja ser referência. É tempo dos pais e mães da fé, homens e mulheres que Deus levanta para essa geração, se desocupar com os problemas pessoais e olhar para a cruz que traz o braço horizontal do outro, da comunhão. É hora da igreja revelar intimidade lá fora, porque aqui dentro a intimidade está garantida, já não tem ninguém ciumento mais, não tem ninguém avarento e nem cobiçador aqui dentro, amém, irmãos? Isso é coisa lá da China, não, na China não tem também não. Desocupa desses sentimentos aí, malandros, diabólicos, e deixa Deus te usar como luz em dias de crise, para os faraós que estão sofrendo, para as pessoas que estão perdidas. Deus te deu revelação para apontar o caminho, Deus te deu discernimento, graça, e é nessa esperança que você se move, é nessa esperança que você acorda, às vezes em crise, mas para revelar, para discernir, para apontar o caminho chamado Jesus. Porque tem jeito para a nossa cidade, tem jeito para a nossa geração, e não é mudar a Dilma, querido, é quando a nação inteira servir a Jesus. Feliz é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para isso você tem que se manifestar como filho de Deus, como pai de multidão, como pai dos filhos que Deus está gerando, como quem tem a revelação, como aquele que sonha e faz a diferença nesse mundo. E é com você, essa obra passa por você, e Deus está levantando você. Fala para quem está do seu lado aí, tem atitudes cristãs. Reaja como Cristo faria. Aleluias.